Um minutinho. Isso. Então, Bruna, não sei quem que é que está com o comando aí do material, vocês vão apresentar slide, como que vocês vão fazer? A gente fez um slide para servir de guia. Isso, então você pode projetar ele aí na tela. Se você precisar de permissão, normalmente não precisa. Se precisar, você tem que solicitar que eu já dou a permissão. É o Jonathan, no caso, que está com... O Jonathan. Então, Jonathan de Paula Matos, é isso? Pode acho que é isso projetar, mesmo. então, na tela. Jonathan. Beleza, professor. Fazer a projeção. No seu lado esquerdo, direito, melhor dizendo, em cima tem aqui compartilhar conteúdo. Aí a área de trabalho, você pede para fazer o compartilhamento. Conseguiu localizar aí no Teams? Em cima do lado direito. Logo ao lado do microfone, no meu aparece. Aí você ativa ele, compartilhar área de trabalho. Aí você consegue projetar os seus slides. Estou procurando aqui, professor. Certo. No meu aparece na plataforma em cima, né? Isso, já apareceu aqui. Você já está compartilhando. Agora você precisa projetar. Isso. Agora só pôr no modo de apresentação. Não, eu estou vendo a tela do seu computador. Você precisa projetar o seu slide agora. Isso, agora estou vendo o seu slide. Agora está faltando o modo de apresentação. Você está com ele em PDF? Você pode apresentar a área, a tela inteira, né? É só lá no slide mesmo, Jonathan, você abrir ele para apresentação, no seu próprio slide. Ó. Tenta apertar F11 no teclado, que normalmente entra em tela cheia. Eu não tenho, eu vou tentar aqui, mas eu não tenho, ele está com a tela agora, eu não consigo fazer. F11 conseguiu, Jonathan? É no próprio slide mesmo, não precisa sair do slide, não. Você está projetando a professora. Professora? Oi. Ah, professora, eu não estou conseguindo. Deixa eu só fechar. Você está com a tela disponível para você. Você estava indo daquele jeito lá. Aí, tá o seu slide. Agora é só você apertar F11. Show, aí ficou da hora, Jonathan. Aumentou aí para vocês? Sim, para nós aqui aumentou. Então, ok. O meu não aumentou não, mas pode deixar. Tá aí, Jonathan, você já está com a tela. Você não precisa sair dela, não. Não, beleza, professora, eu só vou deixar aqui no mudo aqui. É porque eu agora, para mim, estou aparecendo. É isso, aí tá ok. Bom, eu vou fazer o seguinte: eu vou me multar aqui para eu não atrapalhar vocês, certo? E aí, qualquer coisa, é só vocês me chamarem. Vou deixar aqui a minha imagem, né? A minha câmera aberta, só o microfone que eu vou fechar para não dar problema, interferência. Aí, qualquer coisa, vocês me chamam, tá ok? E se qualquer coisa, eu faço assim também. Estou aqui, tá ok, estou ouvindo, certo? Pode ser? Pode. Então, vamos dar início aqui. Vou fechar o microfone para vocês começarem.
Só peço a vocês que, quando começar, um for apresentar, comentar, eu sou o Jonathan, eu sou, né, a Maria Eduarda, e assim por diante, tá ok? Podem dar início. Bom dia, meu nome é Gleison, faço parte do grupo Teoria de Orbitais Moleculares. Eu vou começar com uma introdução do tema. A teoria dos orbitais moleculares, abreviada como TOM, também conhecida como teoria de Hahn-Mulliken, foi desenvolvida logo após o surgimento da teoria de ligação de valência, a partir dos trabalhos de Frederick Hunt, de 4 de 2 de 1896 a 31 de 3 de 1997, e Robert Mulliken, de 7 de 6 de 1896 a 31 de 10 de 1986, fundamentada pela mecânica quântica. Oficialmente, o termo para orbitais moleculares só aparece em 1932, mas já vinha sendo desenvolvida anos antes. Mulliken foi um físico e químico estadunidense e principal responsável pelo desenvolvimento inicial da teoria de orbitais moleculares, trabalho pelo qual recebeu o Prêmio Nobel de Química em 1966. No ano de 1927, trabalhando na Europa junto a grandes nomes como Heisenberg, Bohr e Schrödinger, uniu-se a Hahn no desenvolvimento da teoria de orbitais moleculares. Hahn foi um físico e químico alemão, por sua vez. Nunca chegou a receber o Prêmio Nobel, mas foi responsável também por inúmeras outras contribuições importantes na história da química e da física, como o princípio da máxima multiplicidade, também chamado de regra de Hahn, e a descoberta do efeito quântico de tunelamento. A teoria orbital molecular nos oferece um ponto de vista bem diferente da teoria de ligação de valência, uma vez que ela parte de uma molécula já formada e em seguida distribui os elétrons de modo a respeitar o princípio de Pauling, que fala que não pode haver em um átomo mais de um elétron com um dado conjunto de valores para os números quânticos. Isso significa que em cada orbital pode existir até 2 elétrons, um com spin para cima e outro com spin para baixo. Sou o Salomão e vou continuar fazendo uma introdução um pouco mais específica a respeito do tom já de fato. Átom descreve os elétrons nas moléculas, como nosso colega acabou de falar, usando funções de onda moleculares, ou seja, a molécula não é vista mais como somente uma estrutura ou uma geometria, mas sim como ondas a qual carregam energias e, assim, por conta dessas energias, por conta das variações dela, vão ocorrer diferentes situações e diferentes ocasiões de agora em diante. Introduzindo os orbitais moleculares. É baseada na mecânica quântica e resolve certas limitações da TLV e das estruturas de Lewis. Átom tem foco nos elétrons, que vão ocupar os orbitais moleculares. Assim, os elétrons de valência estão deslocalizados sobre toda a molécula, ou seja, não é mais tão, digamos que, de valor a geometria que a molécula vai formar. Por quê? Porque, mediante cálculos, nós vamos conseguir afirmar em que posição o elétron vai ter maior probabilidade de estar. E não pertencem a mais nenhuma ligação em particular. Pode passar isso. Agora eu vou falar sobre as propriedades, as duas espécies, na verdade, que achavam que existiam, né? Que eu acho que surgiu através da TLV, mas que
pelo fato de alguns compostos apresentarem atração magnética, propriedades magnéticas, no caso, acabou fazendo com que a teoria dos orbitais moleculares surgisse. Como eu disse, antigamente pensavam-se que existiam os compostos, as moléculas paramagnéticas e as diamagnéticas. As moléculas paramagnéticas são aquelas que apresentam elétrons desemparelhados. Ou seja, no orbital, o elétron se encontra sozinho. Sendo assim, no caso, ela seria paramagnética, que no caso é um composto que, se estiver em algum campo magnético, apresenta alguma atração por esse campo. E também tem as diamagnéticas, que, no caso, no orbital, os elétrons estão emparelhados, sempre 2 a 2, e que são compostos que apresentam certa estabilidade, que, se expostos a algum campo magnético, não sofrerá ação de atração ou repulsão nesse campo. No caso, a teoria surgiu através da molécula de O2. Quando esses estudiosos pegaram a molécula de O2, pelo fato da distribuição dela ser, em teoria, diamagnética, porque o O2, pela distribuição que se vê aí na tela, nos orbitais, quando eles se juntam, os dois spins que estão para cima vão se juntar com os dois spins restantes para baixo. No caso, ela seria diamagnética. Mas, quando eles colocaram essa molécula de O2 em um campo magnético, ela apresentou uma atração por certo polo. Aí eles pensaram que era para ela ser diamagnética, mas, na verdade, ela era paramagnética. E por isso começou o estudo dessa teoria, que tem os orbitais ligantes e os antisligantes. Eu, Breno, vou falar um pouco sobre os orbitais ligantes. Pode passar, Jonathan. É importante salientar primeiro que quando dois orbitais atômicos se juntam, eles formam em mesma quantidade orbitais moleculares. Ou seja, se dois orbitais atômicos se juntam, irá formar dois orbitais moleculares. E ao se deparar com o problema do oxigênio, apesar de ele ser diamagnético, na verdade ele era paramagnético porque ele se atraiu a um polo. Então surgiu a teoria do orbital molecular. E com isso, o que ela fala? Que ela vai surgir dois orbitais. Mas aí todo mundo deve se perguntar, né? Mas em qual orbital que os elétrons irão se situar, na verdade? E os elétrons se situarão nos orbitais ligantes. Por quê? Porque em todos os casos, o orbital ligante é o que possui uma menor energia. Então, um orbital com menor energia significa que ele é um orbital mais estável. E o que um elétron busca? O elétron busca uma estabilidade. Por isso, em todos os casos, os elétrons irão para o orbital ligante. O orbital ligante possui uma menor energia do que os orbitais atômicos originais e que os orbitais não ligantes. Aí agora eu vou deixar o... Pode passar. Aí agora eu vou deixar o Vanderlei falar um pouco sobre o orbital antiligante. Bom dia a todos, aqui é o Vanderlei. Jonathan, passa mais um slide, por gentileza, amigo. Mais um. Mais um. Ué. Você colocou aquele slide que eu tinha te pedido? Este mesmo. Perfeito. Obrigado.
Antes de começar, o orbital molecular antiligante, ele é originado a partir da função de onda de subtração. E este desestabiliza a ligação em virtude de possuir maior energia e menor densidade eletrônica em seu núcleo. Ademais, o número total de elétrons em todos os átomos eles são colocados ao orbital molecular, começando pela energia mais baixa, que é o σ1s, e terminando quando se acabam os elétrons. Conforme o Breno havia falado, se você for pegar e fazer com que ocorra a distribuição eletrônica pelo hidrogênio mesmo, você vai obter que ele tem 2 elétrons ligantes, ok? Fazendo toda a propriedade. E se você for pegar o hélio, ele terá tanto 2 ligantes quanto 2 antiligantes, fazendo com que não haja a ligação. Bom dia, sou o João Gabriel. Eu vou falar sobre a combinação linear dos orbitais atômicos. A combinação linear dos orbitais atômicos é a combinação entre 2 orbitais atômicos que resultam em 2 orbitais moleculares. Existem 2 combinações possíveis, sendo a de soma e a de subtração. Como o Breno e o Vanderlei já citaram sobre os ligantes e antiligantes, a de soma ela resulta em um orbital ligante e a de subtração no orbital antiligante. O ligante ele pode ser representado pelas letras gregas sigma e pi, o antiligante também, só que o antiligante ele sempre vai vir acompanhado de um asterisco para poder representar que ele é um antiligante. Sendo assim, um orbital atômico mais um orbital atômico sempre vai ser igual a um orbital molecular mais um orbital molecular antiligante. E aí nessa foto dá para ver que quando ocorre a soma ficam mais, como se eles se somassem, e quando ocorre a subtração fica mais e um menos, como se eles fizessem um nó. Bom dia, gente, tudo bem? Ô, Jonathan, eu vou falar Aí, eu estava falando com o microfone mudo. Eu sou o Lucas Jonas e vou falar um pouquinho sobre a equação de Schrödinger. Acho que é assim que pronuncia. Então, professora, entrando nessa parte de mecânica quântica, né, na parte das ondulatórias, né, na molécula orbital, que é a parte do nosso trabalho, do artigo científico, tem essa equação que Schrödinger bolou para poder conseguir, como é que eu vou falar, fazer o cálculo disso tudo que a gente está falando, né? Porque os elétrons são partículas, né, microscópio, nem chega a ser microscópio, né? É minúscula mesmo. E a gente podia arrumar um jeito de fazer esse cálculo, de saber de onde está mais ou menos a localização dele dentro do átomo. E aí, em 1924, se eu não me engano, o Louis de Broglie, acho que é assim que fala também, Broglie, ele falou que eles podiam, igual os meninos já falaram, né? O Salomão falou antes, que ele podia se comportar como onda também. Aí Schrödinger falou, se ele pode ser comparado como onda, então a gente pode trazer isso para o lado da física e fazer o cálculo, né? Então, em 1926, ele apresentou essa equação, que vocês conseguem ver aí na tela, só que um pouquinho pequenininho, mas é basicamente H psi igual E psi, só que aí ela tá maiorzinha, né? Psi é aquela letrinha grega, né? Então, o Hzinho, ele vai para o operador de Hamiltoniano, que é o que vai fazer a equação funcionar, e o resultado dela é energia. Então, como que ele consegue fazer isso? Ele jogou o átomo, o elétron, num plano cartesiano, matemático mesmo. Vocês conseguem ver ele ali, ó. Né? Tem o Y, Z, X, e ele segue o Z. Então, a gente está estudando isso em geometria analítica, inclusive.
Então, ele conseguiu calcular, por base na probabilidade, onde está mais ou menos localizado o elétron, com base na força que está gerando naquele ponto da onda naquele momento. Então, a gente consegue ter até 95% de probabilidade, não é 100%, né? Na mecânica quântica a gente trabalha com probabilidade, não é igual à física exata. E ele conseguiu calcular as propriedades de um átomo com esse cálculo, né? Que levou a fazer ele ganhou o prêmio Nobel por isso, né? Só que com essa fórmula, ele só conseguia fazer isso com o hidrogênio, que ele era simples, né? Ele só tem um elétron. Aí, logo depois, a gente teve mais duas alterações nesse cálculo dele, né? Que foi a aproximação de Bohr com Oppenheim, né? Que ele considerava a energia cinética do núcleo igual a zero, como se o átomo tivesse parado, que isso facilitou muito o cálculo, e eles levaram o plano cartesiano para um plano esférico também, que era um plano que é mais simples de fazer o cálculo. E o princípio da partícula independente também, né, que considerava que cada elétron não sente interação eletrônica dos outros elétrons. Aí toda aproximação do item ele deve ser considerado Isso na matemática ele seria de fórmula grosseira. E aí eles conseguiram fazer todos os cálculos, localizar o elétron, né, a probabilidade de onde ele está, porque não é exato, para poder fazer os cálculos funcionarem. E aí minha parte até aqui. Bem, professora, agora meu nome é Jonathan, vou falar sobre a fórmula para a ordem de ligação. Nessa fórmula aqui, professora, ela vai mostrar se a ordem de ligação dos números de orbitais ligantes menos o número de elétrons em orbitais antisligantes, se essa divisão entre esses fatores aqui resultar em zero, significa dizer que essa molécula não existe, ou seja, não tem nenhum tipo de ligação química. Também podemos notar que quanto maior a ordem de ligação, maior será a sua energia, porém mais curta será a sua ligação. Agora, tem mais alguma pessoa do grupo para complementar? Que eu fiquei com a parte de conclusão. Bem, professora, neste trabalho mostramos uma forma de explicar a ligação covalente, né? Com o uso da teoria dos orbitais moleculares, né? Só relembrando que ligação covalente ocorre pelo compartilhamento de elétrons, né? Com elementos podendo ser ametais e ametais, ou ametais mais hidrogênios, né? Essa teoria foi proposta por Schrödinger em 1925, né? Ou seja, cerca de 96 anos, e ela veio para explicar alguns casos, como foi citado pela Bruna, né? A molécula de oxigênio apresentar características paramagnéticas, tendo em vista que esse elemento, segundo outras teorias, era para ser diamagnética, visto que ela tem todos os seus fins completos, né? Mas mostrou-se através de experimento que essa molécula de oxigênio apresentou atração por esse campo. Daí, com as teorias antigas da teoria de ligação de valente, não se pôde provar por que isso acontecia. Daí nasceu a teoria das orbitais moleculares, com toda essa ideia de antiligante e de ligante, como foi citado pelos nossos colegas. Hoje a Atom é largamente utilizada quantificamente para racionalizar a reação química. Ou seja, professora, concluímos que essa é uma teoria ainda nova, que ainda
pode ocorrer várias formulações, mas hoje ela está sendo bastante utilizada e é isso, professora. Ok, consegue me ouvir? Pode deixar aí na tela, Jonathan, por favor? Ainda, por enquanto. Pessoal, os colegas aí que assistiram a alguma observação, alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta para os nossos amigos que apresentaram? Tá tudo tranquilo? O pessoal do outro grupo, ou quem ainda não está participando do grupo, conseguiram entender? Tá claro isso ou não? Os meninos conseguiram, né, trazer de uma forma bem didática todos os integrantes do grupo. Gostaria de parabenizá-los, tá? Faço isso em nome do Salomão, que ficou o representante do grupo, né? Para todos. Pois realmente não é algo simples, né, de explicar, mas vocês conseguiram trazer com uma linguagem bem fácil de assimilar. Realmente é isso que o Jonathan aí concluiu, né? É uma teoria relativamente nova, né? Mas ela ainda né, tem poucos, quando a gente fala nova, né, dentro da ciência, né, 90 e poucos anos ainda muito jovem. Mas hoje vem sendo muito, né, além de ser jovem ainda, vem sendo muito aplicada. Eu vou esperar o pessoal comentar a questão da TLV para a gente fazer, inclusive, um paralelo, né? Os meninos já fizeram algumas coisas aí, fazendo alguns comentários sobre geometria, né? Onde está a limitação do tom, aonde está a limitação da TLV. Já falaram, inclusive, na questão, né, da TLV, algumas limitações. Ficou claro para vocês o que é, então, quando eu tenho dois orbitais atômicos, eu gero dois orbitais moleculares, um ligante e um antiligante, e quando o nosso amigo, eu esqueci o nome, passa os slides para mim, por favor. Era aquele, isso, aí, exatamente esse slide aí. Quem é que explicou ele foi o... Eu mesmo, Vanderlei. Vanderlei, né? Vanderlei explicou aí questão de nós termos a possibilidade da molécula do gás hidrogênio e não termos a possibilidade da molécula do gás hélio. Nós não temos a molécula do gás hélio. Tá claro isso aí? Sim, sim. Para mim, Todos? sim, professor. Assim, que talvez algum dos colegas que não participaram do grupo não tenha compreendido, né? Isso é muito importante, porque vai de encontro, né, o que o nosso colega também fechou lá, a questão da ordem de ligação. Né? Então, se eu jogar aí, fazer aquele cálculo da ordem de ligação, é exatamente zero. Então, não é possível a molécula, tá, do gás hélio. Exatamente porque, né, eu tenho uma função de onda construtiva e uma função de onda destrutiva. No caso, pessoal, então, é importante isso, essa ideia, né, essa questão da a mecânica física, né, tradicional, ela vai até um certo ponto, né? Daí a questão da física quântica, ela realmente trabalha com esse princípio, né, da dualidade da matéria. E aí a equação de Schrödinger vem exatamente, né, nos mostrando a possibilidade, né, de trabalhar o elétron como o quê? Uma onda. Então, o elétron ele é uma partícula, tem massa, mas ele também é o quê? Uma onda. E a partir desse princípio, nós podemos inferir, né, a probabilidade de encontrar o elétron. Aonde está o elétron? Então, né, em uma molécula, em uma ligação química. Isso é algo assim, né, hoje muito aplicado dentro de todos os desenvolvimentos tecnológicos. Esse conhecimento tecnológico, né, esse princípio básico. E aí, logicamente, como nossos amigos colocaram, a matemática e a física foram suportes para essa compreensão. Né? A química, na verdade, fez a junção dessas duas coisas.
mas quem explicou mesmo foi a matemática e a física, tá? Então, se não há dúvida aí, a gente deixa os meninos, daqui a pouco eles vão projetar esses slides aí para nós. Nós vamos passar agora para o TLV. Quem é o grupo do TLV, representado aí pela nossa amiga Eduarda. Isso, Eduarda. Então, Eduarda, você pode projetar aí na tela agora, os meninos podem tirar a projeção deles, né, mas depois, se a gente precisar, eles voltam. E a Eduarda agora faz a projeção da TLV para nós. Deixa eu só achar onde é que apresenta aqui. Em cima do lado direito, no meu aparece em cima do lado direito do monitor, após o microfone, tem, né? A câmera, o microfone, e aí tem lá projetar, compartilhar tela, ou área de trabalho. À esquerda do sair. Tá apresentando? Isso, tá, já está aí, os slides já apareceram. Se você quiser colocar no modo de apresentação, para aparecer um pouco mais amplo, pode colocar também. Isso, perfeito, Eduardo, perfeito. Nós temos aí Eduarda, Felipe, Mariana, Matheus, Thalia, Igor, Matheus Martins, Gregório e Lucas. É isso? Isso. Tá, então, eu vou fazer o seguinte, Eduardo, só um minutinho. Eu vou fechar meu microfone só para não atrapalhar vocês, certo? Olá, bom dia. Pode. No meu grupo vai falar sobre a teoria da ligação de valência e o Gregory vai começar falando da definição. Opa, vocês estão me escutando? Oi. Oi. Sim, tá ouvindo. Ah, tá. Pô, responde então. Tá, vou apresentar, vou começar. Eu sou o Gregory, né? Eu vou falar da definição do TLV, né? TLV foi a primeira teoria mecânico-quântica, né, desenvolvida. Ela pode ser considerada uma maneira de expressar os conceitos de Leibniz, né, em termos de função da onda. Ela descreve o compartilhamento de elétrons formado por pares, de superposição de orbitais, né. Um par de elétrons de spin opostos entre um par de elétrons constitui uma ligação, em que esses elétrons se encontram sem que percam suas características individuais. E também é uma teoria que prevê a geometria de uma molécula sobre hibridização. Como ela é a primeira, né, ela tem os seus defeitos, né? Um defeito dela, uma das desvantagens dessa teoria, é a ineficiência para explicar a tetravalência do carbono, em que orbitais híbridos se sobrepõem para realizarem ligações covalentes. Pronto. Bom dia, aqui é o Felipe Raimundo. Eu vou falar sobre os entrosamentos dos orbitais. E ele existe duas ligações, ligação sigma e ligação pi. A ligação sigma sempre envolve o compartilhamento de dois elétrons entre dois átomos. Nunca ocorre com orbitais paralelos entre si. Ocorre quando um orbital incompleto de um átomo penetra o orbital incompleto de outro átomo em um mesmo eixo. Eu vou falar sobre ligação pi. A ligação pi realiza duas ou mais ligações. Ela é dividida em dois subníveis, que são S, um orbital, e P, 3 orbitais. Bom dia, meu nome é Lucas, né, eu irei falar aí da hibridação dos orbitais atômicos. A teoria da hibridização dos orbitais foi proposta por Pauling com o objetivo de explicar a ligação do CH4, né, gás metano, em outras moléculas. Segundo a teoria de Pauling, um novo conjunto de orbitais chamados orbitais híbridos pode ser criado pela mistura de orbitais S, P e D de um átomo. Bom, meu nome é Matheus Martins e eu vou falar um pouco mais sobre as ligações pi. As ligações pi, ela é um tipo de ligação covalente que apresenta, que está presente entre átomos capazes de fazer duas ou mais ligações químicas.
E ele sempre está ocorrendo sempre em ligações duplas ou triplas. Sempre, quando ele está em ligações duplas, ele está presente, uma é uma ligação sigma e a outra é uma ligação pi. E já quando está ocorrendo uma ligação tripla, uma é sigma e as outras duas ligações são pi. Já no quesito da ligação a ligação pi, ela é uma, como eu havia dito, ela é uma ligação covalente e ela é uma interpenetração de dois orbitais atômicos incompletos. Mais especificamente, de orbitais atômicos incompletos do tipo P. Tipo SP. É a reunião de um orbital S com o orbital P, levando à formação de dois orbitais SP híbridos. No caso da hibridização do tipo SP, duas ligações serão P. Essas ocorrem nos orbitais P puros, enquanto que as outras dois orbitais, que são os híbridos do tipo SP, realizarão as ligações sigma restantes. Bom dia, me chamo Igor e minha parte dessa apresentação é da hibridização do tipo SP2. Essa hibridização é formada por um orbital do tipo S e dois do tipo P, e com essa fusão forma três novos orbitais chamados do tipo SP2. A hibridização do carbono do tipo SP2 ocorre quando ele apresenta uma ligação dupla e duas ligações simples, ou uma ligação pi e três ligações sigma. Ou seja, a hibridização SP2 é ocasionada entre os átomos que estabelecem a ligação dupla. E esse carbono do tipo SP2 haverá um orbital P puro, um orbital pi puro, responsável pela ligação covalente. As três ligações sigma que esse carbono realiza são por seus orbitais hibridizados provenientes de um orbital S e dois orbitais P, daí a denominação de hibridização SP2. Meu nome é Eduarda, eu vou falar sobre o tipo de ligação sp3. A sp3 ela vai ser a mistura de um orbital S com três orbitais P, que no caso vão formar 4 orbitais híbridos, que eles vão ser os sp3. Através dessa identificação do tipo sp3, vai ser possível você determinar a geometria dessa molécula. Que no caso do tipo sp3 vai ser a tetraédrica. Um exemplo desse tipo de ligação vai ser o CH4, que vai ser o metano, e ela vai apresentar essa forma geométrica aqui, como na imagem, e ela vai fazer 4 ligações simples do carbono com os 4 hidrogênios, sendo essas ligações todas do tipo sigma, e todas essas ligações vão ser híbridas do tipo sp3, que no caso vão apresentar a mesma equivalência energética. Bom dia, meu nome é Matheus. Eu vou falar sobre o tipo sp3d. O sp3d é a mistura de um orbital S mais 3 orbitais P mais um orbital D, que vai levar 5 híbridos, que formam o sp3d. Um exemplo desse que eu posso citar de sp3d é o PCl5. O exemplo, na camada de valência, o átomo do fósforo apresenta o subnível 3s completo, no caso com 2 elétrons, e o subnível 3p incompleto, com cada um dos 3 orbitais do subnível P apresentando um elétron. Um exemplo dessa hibridização é, como cada um dos orbitais do subnível 3p está incompleto, o átomo de fósforo consegue realizar 3 ligações químicas somente. Agora, quando observamos a substância PCl5, dá para perceber que o fósforo sofreu hibridização do tipo sp3d. Ao receberem energia do meio externo, os elétrons do átomo de fósforo excitam. Após isso, um dos 2 elétrons pertencente ao subnível 3s desloca-se para o orbital vazio presente no subnível D. Por fim, esses 5 orbitais hibridizam-se e resultam 5 orbitais atômicos incompletos, sendo capaz de realizar 5 ligações.
Bom dia, eu sou a Thalia, vou falar do tipo SP3D2, sobre a expansão do octeto. Em suma, é a reunião de um orbital S com 3 orbitais P e 2 orbital D, levando à formação de 6 orbitais SP3D2 híbridos. Aí, no caso, um exemplo mais comum que a gente tem é o hexafluoreto de enxofre, ou SF6, que é um gás artificial que é amplamente utilizado em equipamentos elétricos de alta tensão. Ele é incolor, inodoro, incombustível e quimicamente muito estável, portanto, não reage com outras substâncias à temperatura ambiente. Sua grande estabilidade é baseada no conjunto simétrico perfeito de seus 6 átomos de flúor em torno de seu átomo de enxofre central, que no caso forma geometricamente esse octeto. Os SF6 é um excelente isolador elétrico, por isso é bastante utilizado na indústria. No caso, existe o estado fundamental e o estado excitado. Todo átomo possui o mesmo número de prótons e de elétrons, portanto, todo átomo é eletricamente neutro. Nesse caso, ou quando não há fornecimento de energia, os elétrons se mantêm naturalmente no estado de mínima energia possível. Dizemos que o átomo se encontra no estado fundamental. Quando os elétrons saem do estado fundamental e passam para níveis de energia mais elevados, diz-se que o elétron está excitado, ou seja, quando determinada quantidade de energia chega até o elétron. Aí, para sair desse estado excitado para o estado fundamental, tem-se uma emissão de luz nesse caso. Bom, meu nome é Mariana, eu vou falar um pouco sobre a geometria e os ângulos das ligações. Existiam vários tipos dentro da geometria molecular para a gente poder falar, então eu procurei selecionar as de repulsão mínima, as de repulsões mínimas entre os pares de elétrons. Foram 5 no caso. Eu vou falar sobre a geometria linear, a geometria triangular plana, a geometria bipiramidal trigonal, a geometria octaédrica e a geometria tetraédrica. Bom, a geometria linear, ela é formada por moléculas com 2 ou 3 átomos. As moléculas com 3 átomos, no caso, elas não têm par de elétrons livres no elemento central. Um exemplo básico disso seria o CO2, o carbono central. O carbono, no caso, ele vai ser o central, e após fazer as 4 ligações com o O2, no caso do oxigênio, é possível ver que ele não vai mais possuir par de elétrons livres. E já um exemplo com os 2 átomos seria o H2, o gás hidrogênio, que ele não terá um elemento central. O ângulo, mais ou menos, entre essas ligações da geometria linear é de aproximadamente 180 graus. Já na geometria triangular plana, ela é formada por 4 átomos que não possuem elétrons livres no átomo central. Um exemplo, no caso, seria o BF3, o boro, que é o elemento central, e fazem 3 ligações com o flúor. Ou seja, não sobra nenhum par de elétrons livres. E o ângulo encontrado entre os átomos é de aproximadamente 120 graus. Já em relação à geometria tetraédrica, ela é uma molécula formada por 5 átomos. No elemento central, ela não tem par de elétrons. E um exemplo básico disso seria o CH4. O carbono seria o elemento central, que faz ligações com 4 hidrogênios, por isso não possui elétrons livres. O ângulo ele é de aproximadamente 109,5 graus. A geometria bipiramidal trigonal, ela é formada por moléculas de 6 átomos que não apresentam nuvens eletrônicas não ligantes. Um exemplo disso seria o pentacloreto de fósforo. E o ângulo varia de 90 a 120 graus aproximadamente. Já em relação à geometria octaédrica, ela possui
7 átomos em sua constituição. E um exemplo básico disso seria o hexafluoreto de enxofre. E o ângulo dela é de aproximadamente 90 graus. Eu sei que fica um pouco difícil de explicar assim, porque era mais fácil escrevendo, explicando direitinho, porque é meio assim, ruim de explicar desse modo. Mas é o que tá dando para fazer. E pode passar, Bruna. Ou, Eduardo, desculpa. Bom, agora eu vou falar um pouco dos ângulos das ligações. Basicamente, o que os meninos explicaram acima. E é um pouco a respeito entra muito em hibridação essa parte. Vai entrar um pouco na parte da orbital. Cada caixinha dessas aqui, que a gente pode ver do lado, elas completam 2 elétrons. Cada caixa comporta 2 elétrons, quer dizer. Ou seja, no caso, para facilitar, quando a gente for, por exemplo, no SP, o SP a gente tem um exemplo. Só um segundo, gente, porque senão eu fico perdida aqui. No S-Play, a gente pode falar da camada linear, ou da geometria linear. Por quê? Se a gente colocar um C2H2, ela vai ter 2 duplas, ou então ela pode ter uma tripla e uma simples, que ela vai ser considerada uma SP, por exemplo. Aqui no desenho não está muito assim legal para explicar e tudo, mas foi o que a gente achou, então vai ser. Eu vou dar uns exemplos. Por exemplo, na SP2, que é na geometria trigonal plana, a gente tem o C2H4, que forma uma dupla e 2 simples. Na geometria tetadrética, que é na da SP3, a gente tem o CH4, a gente consegue formar 4 ligações simples dentro desses quadradinhos. Pera, eu estou explicando isso errado, calma. Deixa eu voltar aqui na linear rapidão. Na da SP. No caso, cada quadradinho desses equivale a, por exemplo, o primeiro quadradinho sempre vai ser o S. O P, ele equivale a 3 quadradinhos. O D equivale, ele sempre vai acrescentar. Então, ele equivale a 5 quadradinhos, depende, muito também, é muito variado. Se eu não me engano, é de 2 em 2 que eles acrescentam. Se eu não me engano, calma, eu posso estar errada, mas me corrijam aí, por favor. E o F é 7 quadradinhos, se eu não me engano. Eles sempre vão variar, mas é sempre acrescentável. Tipo, se eu, por exemplo, na bipiramidal trigonal, ela é uma... Eu coloquei o PCl5, ela vai ser uma SP3D. Então, no caso, eu vou ter que acrescentar um D. Então, eu vou ter, por exemplo, um S, uma ligação covalente S. Eu vou ter 3 Ps, P1, P2, P3, e vou acrescentar um D, que vai ser o D1. Então, vai ser o S, o P3 e o D. E a octaédrica, que é a SF6, que eu escolhi, e vai ser SPD3D2. No caso, é a mesma coisa. A única coisa que eu fiz vai ser acrescentar mais um D. E vai ficar D1 e D2. Bom, é isso, gente. Eu acho que eu consegui mais ou menos aqui. Então, agora eu vou só fazer um resumo geral do que foi passado. Então, os elementos da família 2A, eles vão fazer a hibridização do tipo SP, e o tipo SP vai ter a geometria linear, ou seja, vai ter um ângulo de 180 graus. Sendo um exemplo desse tipo de hibridização, a BEH2 e o C2H2. Da família 3A vão fazer a hibridização do tipo SP2, que vai apresentar uma geometria molecular de trigonal plana, que vai apresentar o ângulo entre as moléculas de 120 graus, sendo um exemplo o BH3 e o C2H4. Os elementos da família 4A vão apresentar a hibridização do tipo SP3, que vai apresentar a geometria molecular tetraédrica, e que vai apresentar o ângulo de 109,28 graus. Um exemplo vai ser o CH4, que vai ser o metano. Os elementos da família 5A vão apresentar a hibridização do tipo SP3D e vão apresentar uma geometria molecular de bipiramidal trigonal.
que vai ter um ângulo de 90 graus ou 120 graus, dependendo das moléculas. Um exemplo vai ser o PCl5, e os elementos da família 6A vão apresentar a hibridização do tipo sp3d2, que vão apresentar uma geometria molecular octaédrica, sendo os ângulos entre as moléculas de 90 graus. Sendo o exemplo, o SF6. E aqui são as referências dos sites que eu peguei para compor o slide. É isso. Ok, agradeço aí a todos, né, em nome da Eduarda, que ficou na coordenação do grupo. Pode deixar os slides aí, por favor, Eduarda. Isso. Bom, pode voltar lá no primeiro slide, por favor, né, teoria da ligação de valência. Vocês fizeram aí o apanhado com relação, né, à origem, né, da teoria da ligação de valência, da mesma forma que os meninos fizeram aí a parte introdutória com relação à teoria do orbital molecular. E vamos tentar agora fazer um paralelo entre elas, mas antes disso, só sanar algumas dúvidas, caso haja dúvida com relação à teoria de ligação de valência. Há alguma dúvida? Alguém não compreendeu alguma situação que aqui foi colocada? Posso fazer algumas perguntas? Então, sim ou sim? Hein, pessoal? Posso? Acredito que sim, então, né? Tudo bem aí, Maria Eduarda? Deixa eu ver aqui quem... João Gabriel, tá aí? João Gabriel Igor, tá aí? Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. O pessoal não está querendo falar, mas então já falta só 2 minutos para terminar, mas a gente vai lá. Ok, João. É o seguinte, a teoria do orbital molecular, uma grande, né, aplicabilidade dela está relacionada com a questão da possibilidade de pensarmos na geometria da molécula. Isso é importante ou não? O que os senhores acham? Essa é a primeira pergunta, já que vocês não tiveram dúvida. E professor, por quê? o meu deu uma travada, você pode repetir a pergunta? Sim. A teoria, né, da ligação de valência, uma das partes importantes dela, das possibilidades dela que ela nos dá, é a possibilidade de podermos pensarmos, né, na geometria da molécula. E aí eu perguntei se isso é importante ou não. E se for, por quê? Importante eu só não sei muito por quê. Pode falar, Bruna. Eduarda. Não, mas se teve a Bruna aqui que colocou alguma coisa, pode falar com o microfone, que acho que hoje eu falei com ela utilizando o microfone. Parece que o microfone vai ter problema. O que acontece, pessoal? Vocês comentaram aí as razões pelas quais, né? Passa aí para mim o slide, Eduardo, só um minutinho. A questão da hibridização do carbono, sp3, aí sp2, sp, relacionado a esse orbital P puro. Depois a gente vai vou colocar um material lá também, complementar lá na plataforma Moodle, que isso é muito importante, essa compreensão, mas não vai dar tempo da gente comentar isso aqui, apesar dos meninos terem comentado, vocês falaram que não tem dúvida, mas é preciso entender um pouco, assim, isso tem que estar bem claro para vocês, tá? Vamos lá na geometria das moléculas, que foi colocado, que nossa amiga aí que explicou, e eu esqueci o nome dela, nossa amiga, quem foi que explicou, foi a Mariana? Isso. Mariana, você explicou aqui, por exemplo, né, o CO2 forma linear. E você falou que ele tem uma hibridização SP. Não foi? Eu tenho um ângulo de 180. Então, a partir, né, da questão
do tipo de ligação, né? Na verdade, não é uma hibridização, é a partir do tipo de ligação, né? Entre os orbitais S e P, eu posso ter uma previsão aí da geometria. E aí você falou, se eu tenho 3 átomos, 1, 2, 3, né? Não é isso? Nessa primeira molécula aqui? 1, 2, 3. Eu tenho aqui uma geometria linear, 180 graus. Aí eu vou te perguntar, H2O, água, são 3 átomos, certo? Hidrogênio, oxigênio, né? São 2 hidrogênio e 1 oxigênio. Ela é linear também? Calma aí, professora. Alguém pode ajudar aí a Mariana, do grupo ou de qualquer outro grupo? Quem sabe me dizer, a molécula de água é linear ou não? E se não, Eu acho é, que porque é. é? Eu quero que seja, professor. Eu acho Ela que não é linear, não. Acho que ela é angular. Ela é angular. Angular. Então, a molécula de água, ela é angular, né? E por que ela é angular e não linear? Porque fica 2 pares de elétron em cima do oxigênio, se não me engano. E ela forma um ângulo menor que 120. Isso. Então, Professor, o que tem a ver esses 2 pares? Pode falar. Professor, é porque com as 2 ligações e as 2 em cima lá, forma 3, aí fica do tipo SP2. Ela não fica da forma SP. Porque dá para formar 3. E tipo assim, o S é 1, o P 2. Aí fica 3 ligações. Aí aquela valência lá, ela também conta como uma ligação. Aí por isso fica tipo SP2. E não linear. Quem mais tem uma outra observação aí? Eu vou pegar um pouco aqui a tela aqui, vou projetar aqui, não sei se vocês vão conseguir visualizar. Deixa eu projetar a minha tela. Minha área de trabalho. Conseguem visualizar a minha área de trabalho? É no artigo que a senhora tá? É no artigo que eu tô. O artigo, Salomão, lê para mim aqui, onde eu destaquei aqui, ó. A estrutura que possuir... A estrutura que possuir o menor número de interações para par não ligante, com ângulo de 90 graus, é o mais estável. 2 pares não ligante são mais volumosos e, por isso, a repulsão eletrostática é maior. E aí, o que é isso? O que ele está dizendo exatamente aqui? Na molécula de água, voltando aqui um pouquinho, acho que aqui eu só vou projetar um negócio para vocês. Né? Só andar aqui um pouquinho. Não sei se ela está aqui. Aqui a nossa amiga falou, né? Todas as possibilidades aqui, né? Da camada de valência e das ligações, os tipos de, né? Orbitais que se juntaram. E aí eu tenho as diferentes geometrias. E aqui eu estou com a geometria do gás ozônio, que é parecida, acho que da água eu não trouxe aqui, eu achei que eu tivesse, mas eu faço ela. Não tem problema não, a gente faz na lousa. A molécula de água, né? Então é isso aqui que nosso amigo Salomão acabou comentando. Eu tenho o oxigênio e eu tenho aqui 2 pares de elétrons não ligantes. E aqui eu tenho 2 pares de elétrons, o quê? Ligantes. Esse é ligante e esse é ligante. Eu tenho 2 pares de elétrons ligantes, mas eu tenho 2 pares de elétrons não ligantes. A ligação aqui, ela é SP.
certo? Continua SP. Porém, eu tenho que levar em consideração aos pares de elétron não ligantes. É muito importante isso, Mariana. Eu não posso simplesmente falar, olha, eu tenho 3 átomos na molécula, então eu tenho a geometria linear. Não, eu tenho que ver realmente o que eu tenho de ligante e não ligante. Porque esse par de elétron não ligante, o que tem um par de elétron com um outro par de elétron? Então, se eu tenho um par de elétron aqui, e se eu tenho um par de elétron aqui, entre eles eu tenho uma atração ou eu tenho uma repulsão? Essa estrutura aqui com essa repulsão. Então, isso aqui está tendo repulsão com isso, que está tendo com isso, que está tendo com isso, que está tendo com isso. Então, essa é o X da questão da teoria da ligação de valência. Eu tenho que levar em consideração o cálculo dessas repulsões e achar qual é o melhor ângulo, né, para que eu tenha a menor energia. Qual é o melhor ângulo para que eu tenha menor energia? Por isso que vocês falaram, o carbono, né? Se eu pensasse no CH4, por que não seria assim? Carbono ligado com hidrogênio, carbono ligado com hidrogênio, carbono ligado com hidrogênio, carbono ligado com hidrogênio. Não seria isso? Qual seria o ângulo aqui? 90 graus. Por que não é 90 graus? Hein, pessoal? Por que não é 90 graus? Bom dia, bom dia. Porque eu tenho repulsão entre esses pares de elétrons. Com tanto o não ligante quanto o ligante. Há uma repulsão. Então, esse é o X da questão da TLV. Ele consegue, a partir, né, o par de elétrons, eu tentar localizar uma angulação que ela seja mais perceptível, né, no sentido de menor repulsão. Tá? E isso faz, então, né, que, por exemplo, o CO2, né, que aqui tá, seja dessa forma aqui, como a nossa amiga colocou. Por quê? Porque aqui eu não tenho par de elétrons. Eu não tenho par de elétrons não ligante. Aí sim eu tenho essa condição de menor energia nessa formatação. Certo, pessoal? Tá claro isso? Então, no caso do carbono, né, eu tenho a forma tetraédrica, que é onde eu tenho a menor repulsão possível. Tudo bem? Tá claro isso? Sim ou sim? Sim. Só vou... se vocês fossem me resumir de uma forma bem sucinta, né, sobre a teoria de ligação de valência e com relação... Deixa eu uma certa dificuldade aqui. E a teoria do orbital molecular, onde elas se correlacionam? Qual é a correlação entre a teoria do orbital molecular e a teoria de ligação de valência? E onde elas são contraditórias? Professora, quais são os pontos em comum e quais são os pontos que não convergem? Os pontos comuns, creio que seria na distribuição de eletrônica, né? Ou seja, na camada de valência, né? Onde ocorre a ligação química. Certo. E os não, que não convergem, Jonathan? Seria, e professora, daquela questão de paramagnéticas, de diamagnéticas? Não, né, professor? Não, né? Porque, assim, de fato, essa é uma... Não, tá certo, isso aconteceu lá com o átomo de oxigênio, né? Agora, o principal é a dificuldade, né, do tom em relação à TLV, está na questão da geometria da molécula. Eu não consigo prever a geometria da molécula.
E, lógico, que o tom, ele vem complementando a TLV exatamente com relação à questão, né, da molécula de oxigênio, mas a TLV ela é fundamental ainda hoje, uma vez que ela prevê a geometria da molécula. Eu coloquei a questão da molécula de água para falar que ela é linear. Ela não é linear, ela é angular, o ângulo é 105 graus, né, aproximadamente, pela repulsão dos pares ligantes e não ligantes. E isso faz uma diferença espetacular. Quando eu tenho, por exemplo, se a molécula de água fosse linear, ela seria uma substância o quê? Apolar. Mas como a molécula de água é angular, ela é uma substância o quê? Polar. E a água ser uma substância polar faz toda a diferença, né? Por isso que a água é chamada solvente universal. Então, a geometria da molécula, ela está relacionada com essa questão da repulsão dos pares eletrônicos. E a repulsão dos pares eletrônicos, seja eles ligante ou não ligante, precisa encontrar uma forma onde eles têm menor repulsão possível, para que voltar naquela questão do tom lá, para que a gente tenha uma menor energia, o orbital ligante tem que menor energia do que o antiligante, e faça com que a molécula realmente consiga existir. Então, isso é onde elas estão convergindo. Mas a geometria define as características macro da substância. Né? Se eu falasse para você que a água era uma substância apolar, a água seria solúvel, por exemplo, em compostos orgânicos apolares. O óleo, por exemplo, você colocava água e óleo, né, comestível, óleo de cozinha na água, vocês já fizeram isso? E eles são immiscíveis, não se misturam. Mas se a água fosse uma substância apolar, eles iriam se misturar. Então, as características macro da substância estão intimamente relacionadas, né, com essa configuração eletrônica, com essa ligação química e com essa teoria de ligação de valência que prevê a geometria da molécula. Então, são particularidades de uma e da outra, que uma complementa a outra, mas tem pontos que uma não consegue atender, tem pontos que a outra não consegue atender. Tá claro isso? Há alguma dúvida, pessoal, do que foi colocado aqui? Tem algum aluno que não participou de apresentação hoje? Que ficou sem apresentar? Temos alguns alunos ou não? Sim ou sim? Eu. Natanael? Não apresentou, Natanael? Se tiver mais alguém, então, que não conseguiu fazer a apresentação, se junte ao Natanael, então o Natanael vai ficar responsável pelo grupo. E aí eles vão falar de ligações metálicas na próxima semana que nós tivermos aula, certo? E aí eu faço o complemento com vocês. Pode ser assim, combinado, Natanael? Então, próxima semana que nós tivermos aula, ligação metálica, que aí a gente fecha o tom e o TLV junto com ligações metálicas. A gente volta neles para poder complementar a ligação metálica. Pode ser? Combinado? Pode ser. Aí é só para explicar o que é e tudo mais? Né? Isso, você pode trazer um slide se você quiser, né? E aí a gente complementa. Mas se tiver mais colegas aí que não apresentaram, que eu acredito que tenha, então participe com o Natanael, porque isso vai gerar uma atividade avaliativa, quer dizer, isso é uma atividade avaliativa que vai pontuar aí na nota de vocês, né, do curso. Pode ser? Não, tudo bem, então. Combinado, então? Então, eu vou baixar a lista de presença aqui agora, baixando a lista de presença e parando a gravação, e por hoje é só. Ok? Os senhores estão liberados por hoje.